Olá pessoal, que legal começar mais esta explicação. Hoje a gente vai entrar de cabeça na semana 4, criação e configuração de servidores. A ideia aqui é preparar todo aquele ambiente para a gente conseguir disponibilizar as aplicações de forma brilhante. Sabe, tirar a teoria do papel, entender onde os dados ficam de verdade, seja num servidor web como Apache ou Nginx, ou preparando terreno para rodar um PHP, Python ou Node. Então vamos colocar a mão na massa e ver como os nossos sistemas realmente se conectam nos bastidores. Mas antes de a gente pular de cabeça nas configurações técnicas, tem uma pergunta fundamental que a gente precisa fazer. Como é que os dispositivos realmente se comunicam numa rede? Porque pensa bem, quando um celular abre uma página da web, ou quando a gente acessa um banco de dados remoto num VPS, rola toda uma coreografia invisível, mas absurdamente precisa. É exatamente essa mágica que a gente vai desvendar agora. Bom, então vamos dar uma olhada no nosso roteiro de hoje. Primeiro, o modelo cliente-servidor. Depois, fundamentos e endereçamento IP. Em seguida, o papel do servidor DHCP e, claro, como configurar esse servidor. Por fim, o acesso remoto a bancos de dados e um toque de segurança. Vamos lá? Começando pelo ponto 1, o modelo cliente-servidor. Essa é a nossa fundação abstrata, a base de tudo que a gente vai construir. Para ficar bem claro, imagina a dinâmica de um restaurante. O cliente que está lá sentado na mesa é o nosso smartphone ou computador, que simplesmente faz um pedido. Já o garçom e a cozinha inteira, bom, eles são o servidor. É uma máquina robusta, super capaz, que processa o pedido e entrega a refeição direitinho. Ou, no nosso caso no mundo da tecnologia, processa as solicitações e fornece os dados. É literalmente uma relação contínua de requisição e resposta. Isso reflete perfeitamente uma arquitetura típica de rede local, a famosa LAN. A gente tem múltiplos clientes, como vários desktops, todos fisicamente conectados num espaço, geralmente passando por um equipamento central. Num ambiente assim, onde os dados residem num ponto central, é absolutamente crucial ter uma comunicação muito bem gerenciada, senão a rede vira um verdadeiro caos, né? Passando para o ponto 2, fundamentos e endereçamento IP. Podemos chamar isso de a cola da rede, a forma padronizada de todo mundo se encontrar. Pois é, essa cola maravilhosa tem um nome, endereço IP. Basicamente funciona como se fosse o número de telefone de um computador na rede. Sem um endereço IP válido, a rede fica completamente cega. Os dispositivos não fariam a menor ideia de para onde mandar um pacote de dados, ou de onde a informação está vindo. Seria uma bagunça total. Só que, claro, o IP não trabalha sozinho. A gente tem outros parâmetros essenciais aí na jogada. A máscara de subrede, o gateway padrão, que é a porta de saída para a internet, e os servidores DNS, que traduzem os nomes em IPs. Agora para e pensa comigo. Imagina configurar esses 4 parâmetros na mão, máquina por máquina, numa rede corporativa com, sei lá, 500 dispositivos. Ia ser um trabalho incrivelmente chato e a chance de erro humano seria gigantesca, concorda? E é aí que a gente entra no ponto 3, o papel do servidor DHCP, o nosso gerente de conexões automatizado. O DHCP, ou Protocolo de Configuração Dinâmica de Hosts, é literalmente o salva-vidas aqui. O grande lance é que ele simplifica absurdamente o gerenciamento de IPs na rede. Ele atribui todas aquelas configurações de forma automática. Adeus erros de digitação e horas perdidas de suporte técnico. E na prática, a coisa rola numa espécie de conversa super rápida de 4 etapas. Um dispositivo novo entra na rede e meio que grita: "Opa, alguém tem um IP para mim?" Essa é a descoberta. Aí o servidor ouve e devolve: "Tenho sim, que tal usar este aqui?", que é a oferta. O dispositivo logo responde: "Show, eu solicito esse endereço." E aí o servidor manda a confirmação final: "Fechado, o IP está alugado para você." Simples assim e funciona perfeitamente. Bom, agora no ponto 4, configurando os servidores DHCP. Vamos sair da teoria e ir direto para a aplicação prática. Agora, o que é realmente super interessante aqui é ver como a interface do assistente do Windows Server pode ser amigável. É bem nesse painel, apenas selecionando a função de servidor DHCP, que a mágica acontece. A gente transforma um servidor comum no nosso gerente automatizado da rede inteira. Vamos detalhar os passos para ficar bem tranquilo de entender. Primeiro, a gente abre o gerenciador de servidores e vai em adicionar funções. Segundo, seleciona a opção de servidor DHCP. Terceiro, é só mandar instalar e deixar o sistema fazer o trabalho pesado. E o quarto passo, que é super importante em ambientes Windows, a gente precisa autorizar esse servidor lá no Active Directory para garantir que ele seja reconhecido como confiável pela rede. Logo depois de instalar, a gente entra na parte de configurar o pool de endereços. É aí que o administrador da rede coloca ordem na casa.
definindo o escopo exato de IPs. Em outras palavras, é o intervalo de endereços que o servidor tem permissão de distribuir. Se a gente disser que vai do final 2 até o 254, o servidor jamais vai entregar um IP fora dessa margem estabelecida. E caso a ideia seja treinar num simulador, como o Cisco Packet Tracer, a boa notícia é que a lógica é exatamente a mesma. Os parâmetros centrais, que são ativar o serviço, dar um nome para o pool, colocar o gateway padrão e o DNS, definir o IP inicial com a máscara e limitar o número de usuários, tudo isso permanece idêntico. A carinha do programa muda, mas a base de redes continua intacta. E chegamos ao nosso quinto e último ponto: acesso remoto a bancos. Com a rede rodando liso, é hora de abrir o servidor e fazer as aplicações conversarem com os bancos de dados. O detalhe aqui é que, por padrão, sistemas poderosos como o PostgreSQL não aceitam conexões externas. E olha, isso não é um erro de instalação, não. É, na verdade, uma medida de segurança nativa fantástica. O banco se protege, ele exige que a pessoa administradora assuma a bronca e altere manualmente as configurações se realmente quiser permitir que alguém de fora daquele localhost acesse os dados. Então, como a gente faz essa liberação? Trabalhando num terminal Linux, a gente precisa usar um editor de texto via linha de comando, como o famoso vi. A gente abre o arquivo chamado pg_hba.conf. Lá dentro, a gente adiciona uma linha de configuração que diz para o servidor aceitar as conexões de rede exigindo a senha encriptada. Fez isso, é só salvar e sair do editor. A segunda parte da missão é no arquivo postgresql.conf. Nele, a gente muda o parâmetro listenAddresses para um asterisco, o que avisa o servidor que ele deve escutar requisições de qualquer placa de rede. A gente também garante que a porta padrão, a 5432, esteja liberada. Mas atenção, uma regra de ouro. Mudar esses textos não adianta de nada se a gente não reiniciar o processo do banco de dados. É o restart que faz as novas configurações passarem a valer. Mas, por favor, muita calma nessa hora e atenção máxima aqui. Quando a gente coloca aquele 0.0.0.0 no arquivo, significa que todas as conexões remotas estão liberadas para a internet inteira. É um risco de segurança gigantesco deixar um servidor de produção escancarado assim, sem um firewall bem configurado controlando os acessos. O certo, jeito profissional mesmo, é substituir aquele valor apenas pelo IP específico da máquina da nossa rede que realmente precisa acessar esse banco. Com o DHCP distribuindo IPs lindamente e o banco de dados se comunicando pela rede de forma controlada, a fundação do nosso ambiente está pronta para hospedar as aplicações. Mas isso tudo deixa uma pergunta bem provocativa no ar. O que acontece quando esse servidor que a gente acabou de criar sofre um pico monstruoso de acessos simultâneos ou, pior, um ataque cibernético focado nas portas que abrimos? Pensar em escalabilidade e firewalls de host mais robustos é o nosso próximo grande desafio. Muito obrigado por acompanhar essa explicação estruturada e a gente se vê na próxima.